gente, eu decidi gravar esse vídeo pra contar pra vocês um pouquinho sobre como foi a minha experiência viajando pra fora. Fiz algumas dicas de viagem pra vocês conseguirem encontrar estúdios, etc. E não esquece de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal pra eu saber que você gostou, porque ajuda muito. Bom, eu já viajei a trabalho 3 vezes pra Nova York, uma vez pro Canadá, uma vez pra Califórnia e uma vez pra Europa. A primeira coisa que eu acho mais importante falar quando a gente tá falando sobre guest na tatuagem ou sobre viajar a trabalho é sobre você primeiro entender o seu público. Tem alguns lugares que para tatuar são melhores e outros não tão bons, porque algumas áreas você consegue um público maior de pessoas tatuadas, pessoas que gostam mais de tatuar, por exemplo, Nova York. Não teve nenhuma vez que eu fui para Nova York que eu não tive cliente, porque Nova York é ali o antro da tatuagem, da arte, as pessoas estão sempre querendo tatuar. E por mais que tenha um mercado mais competitivo, eu diria que não falta cliente para ninguém. É claro que em relação a isso vai depender também do seu nível de trabalho. Se você é iniciante, se você é um artista que já tá há mais tempo no mercado consolidado, se seu portfólio já é um portfólio consolidado. Mas a minha dica pra você que tá viajando aí pela primeira vez, que vai fazer seu primeiro guest, procura se familiarizar com as regras de cada país. Alguns países, eles aceitam já que você vá a trabalho, outros não, pedem que você tenha visto para trabalho em específico. Eu conheço muitos tatuadores que já viajaram para fazer guest de forma ilegal, até porque o processo de visto, por exemplo, nos Estados Unidos é um processo mais complicado, é um processo mais difícil, muitas vezes é negado. Eu já tive conhecidos que foram sem visto mesmo, mas assim, é importante você se familiarizar também com os riscos disso, porque já tive conhecidos também que foram e não tiveram problema nenhum, mas já tive pessoas que tiveram o passaporte confiscado e que nunca mais puderam voltar no país por 10 anos, se eu não me engano. Então, assim, são histórias de pessoas que eu conheço que realmente aconteceram, então é por sua conta e risco. Mas agora eu vou falar a minha experiência e como é que foi tatuar em cada um desses lugares. O lugar que eu sou mais apaixonada, assim, de longe, que eu sempre sonhei em ir pra tatuar por conta da questão artística mesmo, da comunidade da arte, é Nova York. Todas as vezes que eu fui tatuar lá, fui super bem recebida, todos os clientes eram super engajados em relação ao meu trabalho, em relação à arte. Como que eu fiz pra poder conseguir esses clientes? Primeiro de tudo, eu quis viajar exclusivamente para trabalho, então eu não estava planejando uma viagem para turismo. Então, pra mim, eu só iria viajar se eu tivesse clientes agendados. Então, a primeira coisa que eu fiz foi usar o patrocinado do Instagram. Eu fazia alguns conteúdos, eu fazia alguns criativos para patrocinar pelo Instagram e direcionava lá para Nova York. Eu usava o gerenciador de anúncios, então eu colocava por localização. Os meus anúncios só apareciam em Nova York. E a partir disso, eu comecei a captar alguns clientes. Eu entrei em contato com alguns estúdios, que eram estúdios grandes lá, e aí eu consegui um estúdio que eu gostava muito, que eu admirava muito, para me receber, e aí esse estúdio recebia o sinal dos clientes que queriam agendar comigo. Sim, gente, eu que fui atrás dos estúdios. Vocês não precisam esperar receber o convite de alguém, até porque em outro país é muito difícil algum estúdio de outro país te achar, a não ser que você mande mensagem. Então o ideal é que você mande mensagem para pelo menos uns 5 a 10 estúdios. Eu mandei na época para 3, porque eram 3 estúdios que eu queria muito, então eu fiquei esperando o retorno deles e acabou que mais de um me aceitou. Nesses casos, você precisa deixar bem claro, ser bem transparente, porque se você quiser ficar em mais de um estúdio, você precisa entender as políticas do estúdio e se os estúdios vão permitir. Então, depois de conversar com os clientes, depois de agendar os clientes, quando eu já tinha pelo menos 5 clientes confirmados que já tinham efetuado o sinal, aí sim eu comecei a comprar passagem, aí sim eu fui buscar o local para ficar e continuei lá fazendo os patrocinados para continuar captando mais clientes. Então eu consegui fechar a agenda para 1 mês de tatuagem e foi uma experiência assim muito legal. A porcentagem que os estúdios lá fora costumam cobrar é 30%. Eu não diria para vocês aceitarem mais do que isso se algum estúdio cobrar. Pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, a porcentagem base assim que eu encontrei foram os estúdios cobrando realmente para os artistas de 20 a 30%. E alguns estúdios já forneciam material. A maior parte deles, na verdade, já fornecia material, mas eles não forneciam as agulhas, né, os cartuchos e máquina. Então você também vai precisar ver na questão da alfândega como é que é para transportar os seus materiais, máquina, etc. Porque muitos locais não permitem que você leve na embalagem de mão agulha, material perfuro cortante. Então você vai ter que despachar. Agora, se você quer muito viajar para algum lugar e você não tá dependendo de ter tatuagem marcada para poder ir para esse lugar, cara, vai em frente. Procura o lugar que você mais tem interesse. Já vê se esse local é bom para público de tatuagem, porque se for bom, aí você pode realmente
tirar proveito disso também e acabar tendo clientes além de fazer uma viagem a turismo e não ficar tão dependendo dessa questão de você ter um cliente agendado para poder comprar passagem, etc. Então, se você já tá planejando uma viagem a turismo, eu acho que vale super a pena. O caso que eu acho que mais vale a pena é você poder ir trabalhar também, porque às vezes acaba que você tá indo fazer uma viagem já com a expectativa de que você nem vai ter cliente, você acaba conhecendo outros estúdios de tatuagem, fazendo networking, conhecendo pessoas, porque aí da próxima vez que você for querer ir para esse país, você já até tem conhecidos, pessoas que você pode ter como uma base ali. Eu já fui 3 vezes para Nova York e a primeira vez que eu fui, eu fiz muito network, eu conheci muitas pessoas, então a segunda e terceira vez já foi assim incrível e cada vez que eu ia indo, ia ficando melhor por conta dessa questão de você ir conhecendo pessoas e você ir tendo essa troca. A outra questão é você buscar por regiões estratégicas, então você entender ali na cidade que você está indo qual é o local que tem mais fluxo de pessoas fazendo tatuagem, qual é o local que tem mais turista, porque normalmente são os locais que você vai conseguir ganhar melhor. Ou então, qual é a época do ano? Por exemplo, eu só ia em Nova York quando tava no período de férias, de maio a junho, mais ou menos, maio a julho. Já até a primeira vez que eu fui, na verdade, eu acho que eu fui em setembro, já não era o período de alta. Ainda assim, eu consegui marcar cliente. Só que, quando eu fui no período de férias, foi o período, assim, que eu mais consegui clientes, porque é quando eles estão ali disponíveis, de bobeira, querendo fazer alguma coisa, não tá tão frio, nevando, porque as pessoas não gostam. Se você vai num país uma vez, e aí depois você decide voltar, você tem que entrar em contato, você tem que anotar a sua lista de contatos, porque aí depois, quando você voltar naquele lugar, você pode perguntar se a pessoa tem interesse de tatuar com você de novo. Na segunda e terceira vez que eu fui, eu diria que 50% dos meus clientes foram clientes que quiseram tatuar comigo de novo. Então a minha agenda lá em Nova York só foi cada vez aumentando. Porque a primeira vez que eu fui, os clientes gostaram, a segunda que eu voltei, todos praticamente quiseram tatuar de novo, e na terceira foi a mesma coisa. Então teve clientes que as 3 vezes que eu fui, as 3 vezes eu tatuei. Agora, se você tá com medo de viajar pra um outro país, porque é uma coisa muito mais cara, é uma coisa assim que é mais desafiadora, se você não tem o idioma nativo, se você não tem o idioma fluente, você pode fazer viagens nacionais. Por exemplo, aqui no Brasil, um lugar que é muito bom pra tatuar é São Paulo. Normalmente o fluxo de clientes lá é bem grande. E funciona do mesmo jeito que eu falei, tá, gente? É muito importante, antes de vocês irem pro lugar, terem custos de hospedagem, de passagem, vocês primeiro agendarem os clientes, pedirem sinal. Quando é nacional, acaba sendo mais fácil, porque é mais fácil pra pessoa transferir pra sua conta, é mais fácil pra pessoa te enviar o sinal, então acaba sendo uma garantia maior. E aí acaba que você só tem o investimento inicial dos anúncios, e a viagem se paga. É um risco menor que você corre. Se vocês quiserem, eu posso gravar outro vídeo falando de forma mais detalhada sobre esse assunto, porque esse assunto é muito extenso, então tem muita coisa, muitas informações sobre visto, o material para levar, como entrar em contato com os estúdios. Então, se vocês quiserem, não esqueçam de deixar aqui nos comentários as dúvidas de vocês, que eu posso gravar um vídeo falando sobre roteiro, como eu fiz para entrar em contato com os estúdios, documento, visto, quais os países que precisam, quais os que não precisam. Então é só deixar aqui nos comentários e não esquece de se inscrever nesse canal.